Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 10 de junho, retomamos, já desde ontem, o tempo comum. Estamos na 10ª semana do tempo comum, depois de passada a festa de Pentecostes. Hoje nós queremos refletir sobre a alegria das pequenas conquistas. Nem sempre prestamos atenção nas pequenas conquistas. Almejamos coisas grandes, alcançar grandes projetos e deixamos de valorizar as pequenas coisas, as pequenas conquistas que fazemos no dia a dia. Então, nós vivemos num mundo que valoriza o extraordinário. Precisamos reaprender a valorizar o ordinário. A vitória silenciosa sobre o desânimo, o perdão dado com dificuldade, o prato partilhado, o sorriso ofertado, a mão estendida, o ter parado para escutar alguém, o interesse por perguntar se alguém está bem de saúde, se está fazendo o tratamento, se está cuidando de si mesmo. Vivemos uma cultura que exalta grandes feitos. Quem ganha prêmios, quem acumula riquezas, quem consegue comprar carro, quem conquista grandes feitos, quem atinge metas espetaculares ou vive histórias grandiosas. Mas a maioria das pessoas vive o contrário. Sua vida é feita de rotinas, pequenos esforços, momentos simples e discretos. Como é a sua vida, como é a minha vida, como é a vida da maioria das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas se sentem fracassadas por não brilhar. Esquecem que a fidelidade às pequenas coisas é a estrada da santidade e da verdadeira realização. O que realiza de fato não são as grandes coisas, são as pequenas conquistas do dia a dia. Como foi o olhar de Jesus para os pequenos gestos? Jesus sempre valorizou os pequenos gestos. A moeda da viúva no templo, lembremos desse texto. O copo de água oferecido com amor, o pouco que se tinha para repartir entre 5.000. Esses gestos foram vistos por ele como verdadeiras riquezas. Ele, Jesus, olhava o coração e não o tamanho da ação. Por isso, não subestime aquela paciência que você teve ontem, aquela oração feita, mesmo cansado, cansada, aquele não que você deu ao pecado ou à tentação. Isso tudo conta e muito no reino de Deus. É preciso celebrar os passos dados, celebrar as pequenas conquistas, celebrar os pequenos gestos que nós conseguimos dar. Você acordou cedo e saiu para o trabalho? Isso é uma conquista. Conseguiu não responder com raiva diante de uma provocação? É mais uma vitória. Você voltou à missa depois de muito tempo? Celebre isso. Aprendeu, e nós precisamos aprender, a dizer a nós mesmos: hoje eu fiz o melhor que pude. Obrigado, Senhor. Essas pequenas alegrias alimentam a nossa vida, a nossa alma. Não são migalhas, são o verdadeiro pão para a nossa caminhada. Nós precisamos valorizar essas pequenas coisas. Na paróquia, na comunidade eclesial de base, também há tantas pequenas alegrias. O encontro que deu certo, a catequista que persevera mesmo cansada,
o jovem que decidiu voltar para a igreja, aquela pastoral, aquele grupo, aquela pessoa que visitou um doente da comunidade, aquela mão estendida para quem estava desanimado. Quantos gestos, quanta coisa, se olharmos bem, cada dia carrega suas bênçãos escondidas. Valorize e compartilhe com os outros essas pequenas graças. Quando agradecemos, multiplicamos. Quando celebramos o que é simples, crescemos por dentro. Agora, se ficamos só imaginando, sonhando grandes coisas e perdemos tempo com isso, nós deixamos de caminhar. Deixamos de lado as pequenas coisas do dia a dia. Eu não estou dizendo que nós não podemos sonhar. Nós podemos e até devemos sonhar. Os sonhos alimentam, trazem esperança, mas não ficar pensando em coisas grandiosas, mas em realizar as pequenas coisas no dia a dia. É isso que nos move, é isso que interessa a Deus, né? É isso que conta, na verdade. Quando agradecemos, multiplicamos. Quando celebramos o simples, crescemos por dentro. Isso é muito importante. Eu te convido a rezar nesse momento, pedindo a Deus que nos dê essa graça de entender, de realizar, de valorizar o simples na nossa vida, aquilo que é cotidiano e que Deus nos chama a realizar, a cumprir, a fazer, sem ficar preso a coisas grandiosas que não vamos conseguir. Senhor da vida, dá-nos olhos para enxergar Tuas graças escondidas nos pequenos gestos do dia a dia. Ajuda-nos a valorizar o que parece pouco, a agradecer por cada passo dado, a reconhecer a Tua presença nos detalhes simples. Que saibamos viver com leveza, alegrar-nos com o bem que conseguimos fazer e confiar-Te o que ainda não conseguimos. Amém. Que o seu dia, meu irmão, minha irmã, seja cheio dessas pequenas alegrias. Procure pensar agora, o que eu já fiz hoje que foi positivo? Eu rezei? Eu dei bom dia? Eu ajudei alguém? Eu cumprimentei? Eu rezei por alguma pessoa? Eu ajudei alguém com um gesto ou com uma palavra? O que eu fiz no dia de hoje que me trouxe uma pequena alegria? E que ao final do dia você possa dizer: obrigado, Senhor, por mais essa etapa vivida. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender o valor das pequenas coisas, dos pequenos gestos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.